Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nova temporada do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Para quem não me conhece, eu sou Caio Correia, apresentador do programa, que te acompanhará semanalmente nessa jornada de aprendizado constante. Você sabia que, mundialmente, a indústria dos games já é maior em faturamento do que a do cinema e da música? Sim, nós estamos falando sobre um mercado bilionário que oferece infinitas oportunidades de trabalho e de negócios. Para entendermos melhor quais são essas possibilidades e o tamanho desse setor, hoje eu recebo Guilherme Camargo, coordenador de um novo curso da ESPM, a pós-graduação Game Business, Jogos como Negócios, e o Mauro Berimbau, professor de Game Business nessa nova pós-graduação. Antes de começar com as perguntas, vamos apresentar uma novidade. Essa temporada do Lifelong Cast vai ser gravada na ESPM Tech, aqui em São Paulo. Nessa unidade são realizados cursos de extensão, Master, MBA, mestrado, doutorado e graduação em Ciências de Dados e Negócios da ESPM. O episódio de hoje está sendo gravado no coworking da ESPM Tech, um espaço aberto e colaborativo para os nossos estudantes, que fica localizado no segundo andar do prédio, bem pertinho da incubadora de negócios. Guilherme e Mauro, muito obrigado por vocês terem aceitado o meu convite para a gente poder conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aparecido. Obrigado pelo convite. Obrigado aí, Caio. Vamos começar então, queridos, pela minha primeira pergunta, que é a seguinte, né? Quando a gente fala sobre o mercado brasileiro de games, a gente está falando de que mercado? Né? Quais são as informações que a gente tem? Qual que é o tamanho desse mercado exatamente? Quais os números e cifras que a gente pode esperar? Como que vocês gostariam de começar essa conversa assim? Acho que os dois conseguem responder qualquer pergunta. Mas quer começar, Gui? Eu complemento com Tá, o PGB. Hoje o mercado de games, né, no mundo é mais de 200 bilhões de dólares. Né? O Brasil é o principal país da América Latina. Né? Ele representa aproximadamente 17 bilhões em negócios. E hoje a gente vê muito essa questão do consumo dos jogos dentro do Brasil. Né? Hoje já faz parte do hábito jogar jogos digitais. Quase um pouco mais de 70% da população brasileira considera jogos digitais como um hábito comum do seu dia a dia. E uma coisa que é sempre importante a gente pensar com relação a consumo de games é que a gente sempre acaba associando esse consumo à brincadeira, à diversão, entretenimento simples, né? Mas já faz algum tempo que os jogos digitais estão presentes dentro da cultura de outras maneiras. Existe a grande indústria, a pequena indústria, a produção brasileira também cresceu nos últimos tempos. O ambiente da educação tem usado muitos jogos para atuar dentro das próprias escolas. Gamificação tem sido também um assunto dentro de empresas. Então, a ideia do jogo, pensar que falar de games, né, é falar só de God of War, FIFA, né, é pensar pequeno. Games está muito mais presente no setor, na economia e no comportamento nosso do dia a dia do que a gente imagina, né? Querendo ou não, né, desenvolvimento de identidade, né, a questão de você fazer parte de grupos, né, só a gente ver o que o Free Fire está fazendo aqui para o Brasil é uma coisa que eu acho assim, eu acompanho esse mercado já, obviamente, como uma pessoa que gosta de fazer isso no tempo livre, mas é impressionante a gente ver como a gente tem algumas pessoas que realmente os games eles mudam a vida dessas pessoas. Perfeito. Né? Justamente ele essa chave de oportunidade de alcançar outras coisas, novos ambientes e meios que talvez elas não pudessem alcançar sem eles, né? Eu acho que essa questão até de plataforma, né, a gente está falando do Free Fire, a plataforma mobile, né, o smartphone, ele é a porta de entrada, muitas vezes, para o mercado de games, né, para quem consome. E uma das coisas que a gente viu é que hoje a acessibilidade a mobilidade por conta do smartphone fez com que mais jogadores pudessem, independente de classe social e idade, ter acesso a jogos que talvez no passado estivesse mais restrito a pessoas com mais poder aquisitivo. Então o Free Fire é até um bom exemplo, talvez de uma democratização, a gente pode falar, em relação ao acesso a um jogo competitivo, que dá uma possibilidade desde seguir uma carreira, né, hoje a gente está falando de e-atletas, né, até essa questão de usar como que o jogo, né, ele pode te motivar a realizar ações e você pode usar esse aprendizado, né, aprender com o jogo em relação a outros tipos de aplicação que não necessariamente o entretenimento, que é um pouco do princípio da gamificação que a gente acaba estudando e acaba aplicando em muitos outros setores, muito além do mercado de games.
Exatamente. E falando de uma maneira mais para o lado profissional, né? Porque, claro, quando a gente fala de games, principalmente games competitivos, a gente pode falar, sim, de atletas, também coaches e todas essas coisas, a equipe envolvida, né, na disputa, mas a gente também, né, tem diversas outras oportunidades de negócio, seja trabalhar fazendo, seja, né, o que tem ao redor, né, desses estúdios. Quais são as oportunidades que a gente tem no Brasil hoje e se uma pessoa ela, né, olha para esse mercado com um entendimento de que, olha, ele faz sentido para o meu futuro, como que ele consegue adentrar? Então, quando a gente fala de trabalhar com games, acho que talvez a primeira coisa que venha na cabeça de muitas pessoas, pelo menos ex-alunos meus, vinham me perguntar para mim, pô, professor, eu queria muito começar a trabalhar com games. Onde que eu aprendo a programar? Essa é uma questão, né? É um aspecto da área de desenvolvimento. Para desenvolver jogos, tem uma série de competências artísticas que estão envolvidas. Hoje, talvez nos anos 70, 80, no início da indústria, era fácil você encontrar uma pessoa fazer um jogo. Hoje, a equipe de dezenas de pessoas, pelo menos, né? Então, dependendo da complexidade do jogo, tem uma pessoa, o que você fez nesse? Eu modelei um carro. Não, nós conhecemos num evento um rapaz que era responsável por compreender esteticamente a sensação de você disparar um rifle e tal, e ele passava essa sensação para a equipe de design para colocar no jogo Call of Duty. Né? Weapon Game Designer, cara, era essa a função dele. Né? Então, a grande indústria tem esse tipo de especificação. Mas isso é só na área de desenvolvimento. E a área de marketing? E as grandes publicadoras? E as publicadoras, né? Que no Brasil carece, né? Nós temos carência de pessoas que estão pensando o marketing para games. Como que eu coloco meu jogo no mercado? Né? Com quais públicos eu falo? Quais estratégias eu uso? Você estava falando do exemplo do Free Fire, né, Caio? Você falou, pô, tá mudando isso e tal. Isso está mudando no Brasil, mudou o comportamento das pessoas. Desenvolver jogo não é só fazer o jogo. É você fazer o jogo, é você pensar na comunidade que vai estar formada em volta daquilo, nas pessoas aceitarem aquilo, trocarem com os seus clientes. Hoje você não faz o jogo e lança e esquece, só se você for muito pequeno, né? Você quer fazer um jogo competitivo, você tem que estar desde o pré-desenvolvimento mostrando isso para o seu consumidor, fazendo testes. Então, só na área de marketing isso já é um universo, né? Para você pensar posicionamento, segmentação, como eu coloco isso no mercado. E outras áreas correlatas, educação com gamificação, por exemplo, ou mesmo que você trabalhe com RH e faça atividades. Enfim, o campo do game design, a competência do game design, trabalha fundamentalmente com regras e motivação. E que regras é uma coisa que está super presente na nossa sociedade, todos nós vivemos, esse programa é cheio de regras que nós temos que respeitar, né? Faz parte de um certo ensinamento, uma brincadeira, né? Cada um faz um papel. Isso, na cabeça do game designer, isso é um jogo. Né? Como é que eu transformo essas coisas, como é que eu coloco isso no meu cotidiano, que entra no assunto da gamificação. Então, pensar que trabalhar com games é só programar ou só desenvolver, só trabalhar no desenvolvimento, é você pensar talvez em 5% da cadeia toda que está envolvida com essa indústria hoje. E contar uma boa história, né? Eu acho que essa questão do storytelling, que é talvez a porta de entrada muitas vezes para essa imersão, para você criar essa relação de comunidade, é uma competência, né, que os games acabam trazendo para outras frentes. Né? Então, contar uma boa história, desde quando você entra dentro de uma empresa, o onboarding, de como você vai ser recebido, isso é uma técnica de game que você usa, né, em um processo não tão divertido quanto um jogo de entretenimento. Exatamente, e é importante a gente levar isso em consideração, né? De que, beleza, você quer trabalhar com games, então eu vou trabalhar fazendo. Não, você pode trabalhar cobrindo, você pode trabalhar estudando, você pode trabalhar promovendo, você pode, né? Tem várias outras pessoas, assim, que estão envolvidas nessa indústria e que, poxa, tem espaço para muitas pessoas, principalmente levando em consideração que também tem a questão de que, não, mas eu preciso ser uma pessoa criativa. Nem sempre. Tem a pessoa que vai pensar na estratégia de monetização do jogo. Ela não precisa ser uma pessoa criativa, ela precisa pensar como que, né, a conta vai bater ali no verde, qual que é o nosso objetivo financeiro, a nossa estratégia para tanto incentivar os jogadores a gastarem dinheiro de uma maneira sadia, etc, etc. Então, assim, gente, tem alternativas ao que mais tem, né? E a indústria de games, ela é pioneira na adoção de tecnologias, né? Então,
a gente pode citar os óculos, né, de realidade virtual, né, agora que a gente também tem a Apple. Ela fala que não está chegando nesse mercado, mas ela está chegando nesse mercado. Ela acabou, vai colocar aí o óculos de realidade virtual dela também no mercado agora em 2024. Então a gente já tem principalmente os jogos abraçando essa tecnologia, abraçando essa possibilidade de utilização de metaverso também, de criação e gamificação desses espaços online. Vocês diriam que olhar para esse mercado do videogame é também olhar um pouco para o futuro, pelo fato da gente ser meio que early adopter de muita coisa, e a gente, né, no início saiu uma nova tecnologia, a gente já está correndo, ok, como é que eu faço um jogo para isso? E antes mesmo das pessoas, às vezes, no mercado mais tradicional, começarem a utilizar essa tecnologia, e quais outros exemplos de pioneirismo nos games, assim, que vocês podem citar, seja tecnologia, a gente pode colocar também essa questão de que, quando que a gente estabeleceu que o Blu-ray seria a mídia que seria, né, a nova, né? Foi quando a gente teve, né, um abraço da Sony ali e tal, estabelecendo ali o Blu-ray junto com o PlayStation. Então, assim, quais outras tecnologias que vocês conseguem identificar que a gente é early adopter e a gente coloca como padrão para o mercado, e também a importância da gente ter esse sentimento, né, de que essa é um mercado que ele está intrinsecamente interessado o tempo todo em qualquer avanço tecnológico. Eu vou lembrar de talvez o Mauro saiba a data correta, mas o Taken, que era um jogo de fliperama, né, de arcade, é de 1994 e ele trabalhava com a tecnologia 3D de tela, né? Então, a gente acabou vivenciando, eu acho que muito da aplicação de tecnologia, dessa questão da inovação, eu acho que os games, eles são porta de entrada, né? Então, 3D, talvez há 10 anos atrás a gente falava de televisões 3D, os videogames também começaram a focar nessa tecnologia 3D para ter uma imersão, mas os jogos arcade já falavam isso em 94, né? Essa questão da realidade aumentada ou jogar sem controle são formas que acho que a própria tecnologia, com a evolução do mercado de videogame, tenta fazer essa conexão, né? O primeiro protótipo de um jogo de realidade aumentada provavelmente vai ser um capacete maior do que o da NASA, né? Daqui a pouco vai ser do tamanho do meu óculos, ou já está chegando nesse formato. Então, acho que essa curva de aprendizagem, né, de aprendizado da tecnologia, junto com talvez essa aceitação do consumidor para que se torne uma experiência confortável, né, é uma questão de tempo, né? Então, a gente está falando muito, o metaverso mudou o nome, ou talvez mudou um pouco da aplicação, vai virar realidade, inteligência artificial, como que a gente vai aplicar? Mas a porta de entrada, com certeza, os games, eles têm esse papel dentro da tecnologia. E, obviamente, a aceitação disso vai ser um pouco da parte de conforto, da usabilidade e da nossa aceitação como consumidor. Acho que o campo do entretenimento, de um modo geral, ele é sempre um espaço interessante para teste de coisas, né? Se as pessoas aceitam aquela tecnologia, que seja as impressoras 3D, por exemplo, né? Se as pessoas começamos a usar aquela tecnologia, aquilo é mais facilmente socialmente aceito, né? Culturalmente aceito. Então, quando você estava falando do exemplo, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, como tá no nosso cotidiano e pouca gente percebe, é o controle do Nintendo Wii. Sim. Porque todas as televisões hoje usam aquele controle, né, de você apontar, e foi uma tecnologia que surgiu no entretenimento e que surgiu e foi interessante ali porque era extremamente intuitivo. A Nintendo naquela época foi muito inovadora, né? A gente vinha de uma onda de videogames para o gamer, né, cheio de botão, jogos complexos. Complexificação do controle, né? Cada vez mais botões. Exato. E aí a Nintendo falou, a gente precisa voltar para a origem. Lá no começo era um direcional cima, abaixo, esquerda, direita, um botão, e todo mundo, o discurso era um aparelho para todos, uma diversão eletrônica para todos, para a família. Não para o moleque trancado no quarto, super dedicado àquilo, né? Essa imagem também mudou, né? Quer dizer, perdão, o consumidor mudou de games ao longo do tempo, né? Hoje o consumidor de games está em várias idades, tem várias pessoas diferentes, mas a gente ainda tem essa imagem daquela pessoa muito aficionada, né? Então a gente tem um monte de tecnologia bacana que acontece aí. E você tinha feito uma segunda pergunta que era... Justamente, por que a gente tem... por que o mercado de jogos ele é tão ávido em ser early adopter em qualquer tipo de tecnologia nova? Agora eu quero... tá saindo cheiro. Não, vamos fazer alguma coisa com isso. Por que a gente tem isso? Por que a gente está tão intrinsecamente ligado à evolução tecnológica?
tem uma coisa que a gente percebe na pesquisa Game Brasil, que o time que está envolvido com o curso, né? A gente trabalha em cima da pesquisa Game Brasil também, que é uma pesquisa que estuda o mercado, o comportamento do consumidor de jogos digitais. E a gente faz uma separação lá sobre o comportamento das pessoas que se enxergam como gamers. A gente pergunta, né? Vocês se consideram gamer? Sim, não, né? Então, para as pessoas que se consideram gamer, a gente faz uma série de perguntas sobre comportamento. E a gente nota que o gamer é intenso em tudo. Ele quer consumir mais, ele quer passar mais tempo na internet, ele quer experimentar diferentes tipos de comida, diferentes tipos de bebida, ele quer ir para a balada mais, ele quer mais. Ele é um grande consumidor, ele é uma coisa que um autor chamado Henry Jenkins chamava de prosumer, sabe? Ele quer participar, ele é ativo nesse processo. Ele talvez, e isso é uma hipótese apenas, talvez venha um pouco da cultura do jogar, né? De você ser o herói, de você não está vendo um filme do Harry Potter, você fala, você está jogando? Você está jogando o quê? Estou jogando Harry Potter. Quem é você? Eu sou o Harry Potter. Você aponta para a tela, eu sou ele, né? Talvez esse protagonismo que a gente sente nos games, talvez a gente espere um pouco disso no espaço de consumo e fique ávido para experimentar essas novidades, né? Mas, de novo, isso é uma hipótese, é uma pergunta de doutorado essa que você fez, para você estudar mais. Na facilidade não tem aqui, não. E também uma coisa que eu acho que seria legal a gente comentar, até nessa questão tecnológica, não sei se era na sua época lá na Microsoft, Guilherme, também eu mesmo já vi muitas empresas utilizando o Kinect para fisioterapia e todas essas coisas. Eu acho que foi uma utilização muito bacana. E ligando já a essa nossa avidez em relação ao novo, a gente está num ano que ele, obviamente, né, para o consumidor, é um ano de muita expectativa, afinal de contas, Nintendo, vamos lá, coloquem um videogame novo no mercado, ao mesmo tempo em que a gente vê uma movimentação profissional um tanto, né, a gente tem um pouco de receio, né, porque janeiro foi um mês bem de muitos cortes, muitos projetos sendo cancelados e tal. Então, o que vocês acreditam que a gente pode esperar para o futuro do nosso mercado de games, né? A gente vai ter uma contínua expansão, a gente vai sofrer um pouco dessa retração que o mercado está um pouco, peraí, o que a gente vai fazer e tal. Como que vocês se sentem em relação a isso? Eu imagino que o mercado de consumo ainda tenha um teto para chegar, né? Quanto mais acessível os games forem, mais gente vai usar o game como entretenimento. Eu acho que o cloud computing, né, os jogos na nuvem, talvez seja o caminho natural das plataformas. Cada vez mais a gente fala menos de console, smartphone, tablet, PC e falar de franquias, né? Tanto que o movimento da indústria, cada vez mais ela está querendo se apropriar de franquias, não importa o tamanho dela, e ser multiplataforma. E eu acho que a gente está vivenciando essa evolução, né, de como que talvez o consumo hoje no mercado de música e o mercado, né, de streaming de vídeo, eu acho que a gente já está um pouco mais acostumado a assinar e ter, né, o nosso Spotify, nosso Netflix. Os games, eles acabaram ficando talvez numa terceira chamada, até por uma questão de propriedade intelectual, dos diferenciais, mas cada vez mais você vai, provavelmente, talvez ver uma franquia uma franquia talvez de um grande player acessível para outra marca, por que não? Eu acredito que principalmente a própria Microsoft, né, com a discussão deles, né, de se utilizarem como plataforma, né, essa abertura, trazendo exclusivos deles para outras plataformas agora, com o Hi-Fi Rush e todas essas coisas, eu acredito que é a que tem a possibilidade e mais o estilão ali para poder dar esse espaço. Caio, tem uma coisa que eu acho que é importante quando você fala a gente pensa em mercado, setor brasileiro de games, é que, claro, né, eu como consumidor, eu me considero um gamer, né, gosto muito de jogar jogos digitais, e claro que a primeira coisa que quando a gente pensa nisso é pensar nesse grande consumo, nessa grande indústria, né, a Nintendo, Microsoft, PlayStation. No Brasil, isso é extremamente importante, são indústrias enormes, nós somos grandes consumidores de games no mundo, como o Guilherme falou no comecinho do nosso papo, mas pensando como indústria, como produção nacional, nós temos várias outras frentes que também são muito importantes e muitas vezes pouco vistas, né, por quem não está dentro dessa área, né? Então, a produção das agências de publicidade que fazem muito conteúdo em games para isso, a produção independente brasileira de jogos também é rica. Como consumo, né, se a gente pensar em esportes,
de esportes no Brasil é gigante. E tem muitas marcas querendo entrar nesse estilo de vida do gamer, né? Como é que eu patrocino? Como é que eu falo com esse... Como é que eu toco esse público? Quem é esse público, né? Porque também o consumidor de esportes não é um cara, né? Porque o consumidor de esportes, o consumidor de League of Legends, não é o mesmo consumidor de Counter-Strike, que não é o mesmo consumidor de Free Fire, são pessoas, né? Não é a mesma pessoa. Então, esse é um espaço... O Brasil, ele tem muitas oportunidades de negócio dentro da área de games, mas muitas vezes pouco vista. Tanto por quem está entrando na área, tentando entender a área, né? Quer dizer, parece, a gente vai direto nessa grande indústria, mas isso é só um pedacinho, né? Mesmo os novos, diria que assim, os novos estudantes, né? Quando, na faculdade, quando os alunos vêm me procurar perguntando sobre isso, eles vêm com mais ou menos o mesmo percurso de dúvidas, né? Querendo trabalhar, mas eu sonho em trabalhar na Microsoft, Guilherme, me põe lá dentro, me ajuda, né? Como tantas vezes o Guilherme já escutou, e que é muito bacana, mas esse é um pedaço só do que o Brasil tem para oferecer, o mundo tem para oferecer sobre isso. E é interessante você levantar esse ponto, porque o mercado brasileiro, com todas as suas, né, dores e delícias, as suas complexidades e tudo mais, ele nos mostra cada vez mais de que você fazendo um bom trabalho aqui, você se apresenta para o mundo, né? Você se apresenta como um profissional para o mundo de uma maneira muito bacana. É só a gente ver, né, meio que a jornada aí da própria Ubisoft, né, com toda a questão da atuação do próprio Bertrand, que ele saiu de agora Brasil, foi para a Latam, cada vez mais importância. Por quê? Porque ele pega um mercado com bastante potencial como o nosso e ele se destaca e ele cresce. Né? Tem vários outros profissionais também que começam o desenvolvimento em estúdios nacionais e que, né, quando há oportunidade, eles vão e começam a trabalhar em outros estúdios lá fora, seja fazendo essa imigração ou ainda, né, agora com a possibilidade de trabalho remoto. Mas, para finalizar a nossa conversa, a ESPM está lançando após Game Business, né, jogos como negócios, e vocês podem explicar mais ou menos como que é a proposta do curso, qual o objetivo, para quem que ele é indicado? Fala um pouquinho sobre essa pós. Perfeito. Bom, a pós ela é voltada para quem quer estudar jogos como negócios, né? A gente entende o jogo como entretenimento de toda essa parte de consumo e, obviamente, toda essa questão de marketing, distribuição, precificação, monetização vai ser estudado, mas a gente criou 11 módulos que a gente vai retratar a cadeia produtiva como um todo e profissionais que atuam na área. Então, temos profissionais que atuam na Ubisoft, profissionais que atuam no Google, profissionais que atuam na parte da academia, na SPM. E a gente vai fazer esse mix entre academia, conteúdo mais didático, com a pós que a gente acaba sempre entregando o que o aluno precisa quando ele quer se aprofundar num assunto ou até mesmo, né, direcionar a sua carreira para uma outra direção. A gente traz essa visão de quem atua, vivencia o mercado e também essa visão acadêmica, justamente para que os estudantes que queiram, né, os alunos da pós-graduação que queiram se aprofundar no assunto de games como negócio ou mesmo migrar para a carreira, vai ser uma oportunidade única, né, de conversar com quem realmente está na tropa de elite, né? A gente brinca que somos os Avengers do mundo dos games, ou seja, a gente está juntando as pessoas que fazem, né, parte da cadeia produtiva e uma forma da gente gerar mais conteúdo para outras pessoas que também veem carreira de games, né, como um negócio. Excelente. Queridos, eu queria, né, agradecer muito a presença de vocês, a gentileza de oferecerem aí tanto tempo quanto conhecimento de vocês para a gente hoje. Muito obrigado por terem aceitado participar do Lifelong Cast. Obrigado, Caio. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de preferência e avaliar o programa também. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.